Então, boa noite a todos. O tema da nossa reflexão, porque não é uma palestra, é mais uma reflexão que eu fiz e que proponho que todos possamos, em conjunto, meditar um pouco. O tema, então, é egoísmo e no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem sabe ou quem já o detém, sabe perfeitamente que é um dos livros do Pentateuco kardeciano, que é um livro da codificação do Espiritismo por Allan Kardec, e este livro, ele contém a explicação das máximas morais do Cristo, a concordância com o Espiritismo e a sua aplicação nas diversas situações da vida. No capítulo 11º, Amar ao próximo como a si mesmo, Emmanuel, em Paris, em 1861, e Pascal, em Sens, em 1862, eles trouxeram mensagens espirituais sobre o egoísmo, para nos ensinarem. São espíritos de luz que nos trazem mensagens para nós podermos refletir. Então, Emmanuel diz-nos que o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, que somos nós, que aqui nos encontramos, devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. E digo sua coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si próprio, a si mesmo, do que para vencer os outros. Porque nós temos muitas tendências, temos muitas arestas a limar. Não é fácil, mas que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele, o egoísmo, é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus deu-vos o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Que me importa?" Disse mesmo aos judeus: "Esse homem é justo, porque quereis crucificá-lo", e, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, à invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve o facto de não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril e para isso é necessário primeiro expulsá-lo do vosso coração. E nós, homens, somos teimosos, ouvimos as mensagens destes espíritos de luz que nos auxiliam e mesmo assim ainda continuamos a ser egoístas, e é por isso, e foi por isso, porque nos encontramos ainda muito atrasados, que veio esse vírus que a todos está a atacar, esse vírus que aflige a todos, para percebermos que o amor, só o amor cura e liberta. E, portanto, o egoísmo é o tal atrapalho que não deixa o mundo evoluir. Isto segundo Emmanuel, aquilo que pensamos, em Paris, em 1861. Em 1861, uma mensagem tão atual nos nossos dias.
E então Pascal, que foi aquele geómetra, aquele pensador, cientista, ele que fez a máquina de calcular que todos nós conhecemos. Foi esse Pascal que ditou esta mensagem para nós. Então diz-nos o seguinte: se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, nunca eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por eles, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Questiona então Pascal. Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, apagar-se-ia envergonhado, ele se esconderia porque em toda a parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia, no seu reino, Ele separa o trigo do joio. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade não há tranquilidade na vida social e, digo mais, não há segurança. E o Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, numa luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. E vivenciamos em nossas famílias tantas e tantas situações que aqui estão transmitidas, porque é na família, em primeira instância, que devemos procurar ajudar a sermos caridosos, porque não é por acaso que estamos reunidos nessa família. Estamos reunidos nessa família porque nos precisamos de ajustar uns com os outros. Pensámos neste livro que Iracy Campos de Noronha, quando aqui esteve no dia 27 de fevereiro de 1919, mais propriamente, e nos apresentou este livro Reconstruindo Emoções, que achei simplesmente oportuno, e ele é oportuno todos os dias, porque, como dizia o médico psiquiatra e neurologista que fez o seu prefácio, dizia o Luís Mário Medeiros Duarte, dizia que este livro, ou diz, é uma obra de arte, uma imagem do inconsciente. Iracy Campos de Noronha, que foi a médium através da qual Nise da Silveira, que foi o espírito que transmitiu, então Iracy foi a tela e as tintas e a doutora Nise, a pintora, e suas palavras, o pincel que desenhou as letras. É só uma pequenina introdução deste livro. Então, Reconstruindo Emoções, este livro propõe uma análise de comportamentos, de sentimentos e emoções que levam a transtornos de ordem física, psíquica e espiritual. Em cada capítulo temos temas como dor emocional, agressividade, psicoemocional, relacionamentos, dependências afetivas e depressão. Temos também no capítulo 2 o egoísmo. São apresentados com a proposta de explicar os sintomas, reações e como se dá a relação com outras pessoas no âmbito familiar ou fora dele. Esta obra convida o leitor ainda a colocar uma lente de aumento, capacitando a identificação de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates, e aqui ela convida-nos a colocar essa lente de aumento para que, em vez de olharmos primeiro para os outros, possamos olhar para nós.
e oferece também técnicas e exercícios como suporte terapêutico para a reconstrução daquele comportamento ou aquele sentimento ou emoção. O livro é este, temos aí a apresentação. É também um livro para aqueles que veem o ser humano muito além do que aparenta, com as suas dores, mas também com o seu potencial, e desejam auxiliar o outro no processo de autoconhecimento. E foi por isto mesmo que eu trouxe este livro, para que o conheçam, para que o possam adquirir, porque ele é um manual que devemos ler e reler para nos podermos autoconhecer e aperfeiçoar, porque é isso que o mundo precisa, mas essencialmente que cada um de nós tem necessidade de fazer. Então, o capítulo 2 deste livro, em primeiro lugar, Carl Gustav Jung diz o seguinte: aqueles que não aprendem nada sobre os factos desagradáveis de suas vidas forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto necessário para aprender o que ensina o drama que aconteceu. Desmistificando um pouco isto e trazendo para os nossos dias, para os nossos problemas, os problemas com que nós nos defrontamos no dia a dia, esses problemas são lições. E essas lições, se bem suportadas, essas lições que aceitamos sem revolta, mas que acatamos para a nossa evolução, nós aprendemos o que é que essas dores nos ensinam. E se tal não acontecer, se nós nos revoltarmos e nós então aí estamos a forçar a consciência cósmica, o todo universal, que os reproduza de novo. Se não aprendemos com a dor, com o amor, vamos aprender pela dor. Portanto, temos que, cada problema, cada obstáculo que nos aparece na vida, temos que perceber a lição que dele podemos retirar. E diz mais ainda: o que negas te submetes, o que aceitas te transforma. Nós podemos aqui, por exemplo, avaliar uma situação. Nós reencarnamos tantas quantas as necessárias, como eu dizia lá atrás, até nos aperfeiçoarmos, até sermos espíritos puros. Ora, se do outro lado da vida, em que eu me comprometi a realizar determinada tarefa deste lado, encarnada que estou, e não cumprir aquilo a que me propus, eu vou ter que regressar e vou ter que voltar. Então a tal consciência cósmica a trabalhar para tudo programar, para eu voltar para cumprir essa missão, essa tarefa. Então, possamos refletir todos nesta questão dos problemas. Quem foi este senhor, este grande senhor? Ele foi psiquiatra, psicoterapeuta suíço, fundou a psicologia analítica. Isto é só mais para conhecimento. Ele propôs e desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo e inconsciente coletivo, entre outras obras. O seu trabalho tem sido influente na psiquiatria, psicologia, ciência da religião, literatura e áreas afins. E foi neste Instituto Carl Gustav Jung que a nossa doutora Nise da Silveira estudou, frequentou e desenvolveu a sua tarefa. Então, capítulo 2, o egoísmo. E começa este capítulo de uma forma muito interessante que todos conhecemos, da mitologia grega, o mito de Narciso, é a figura do amor por si mesmo. Um pequenino resumo, porque para contar a história toda ficávamos aqui todo o tempo e não dá para isso, mas podem pesquisar depois, é uma história engraçada. Engraçada com uma lição interessante. Então, ele era tão lindo que chamava a atenção de toda a gente, uma beleza acima da média, mas ele era também extremamente arrogante e passou a vida sozinho, porque julgava que nenhuma mulher era digna do seu amor e de sua companhia, nem as ninfas que o rodeavam. Ele olhava para elas e fugia. Então, um dia, quando ele vinha da caça,
ele teve sede e baixou-se numa fonte, num lago, e apaixonou-se pela imagem que via refletida na água. E debruçou-se, beijou, tentou pesquisar, tentou ir à procura e morreu afogado. Ora, ele apaixonou-se pela própria imagem. Isto é um símbolo do egoísmo. Ele desperdiçou a sua oportunidade. Ora, o egoísmo, com tal característica, tendo o homem a reproduzir a sua imagem em tudo o que faz, exibindo com orgulho e vaidade o seu próprio reflexo. O indivíduo apresenta a egolatria de forma bem acentuada em duas fases no seu crescimento. A primeira fase manifesta-se logo na infância como egocentrismo e pode ser modificada com um redirecionamento na educação. O nosso irmão Fernando, o nosso professor aqui da doutrina dos espíritos, não é? Ele dá aqui as suas lições e com ele aprendemos que as crianças são como aquelas árvores tenrinhas que necessitam de ter as escoras, uma de cada lado, para poderem ser endireitadas, para poderem crescer direitas, amparadas. Também as nossas crianças têm que ter esse ensinamento, esse redirecionamento. A segunda fase, aquela fase da egolatria, dá-se em decorrência da educação recebida na infância, mantida na adolescência e quando o indivíduo se torna adulto, vem apresentar um desdobramento mais complexo. Nós não dissemos, tiramos certos que achamos oportunos para esta altura de pandemia que vivemos, esta altura em que tantas nossas crianças estiveram em casa com os seus pais, muitos deles em teletrabalho, e que por uma questão de comodidade e até de poderem desenvencilhar-se, passa a expressão, das suas tarefas diárias, colocavam os seus filhos na televisão, davam-lhe o portátil, davam-lhe o computador, para eles poderem trabalhar. Isto é uma alerta para nós que somos avós, educadores ou pais que aqui se encontrem, para podermos perceber o quanto é interessante estimular as crianças com aquelas brincadeiras, saltar a corda, há jogos, há tanta coisa que pode ser feita e deve ser feita, porque senão estamos a criar, passa a expressão, monstrinhos egoístas no futuro. E não é isso que se pretende. Nós estamos aqui para aprender e levamos hoje daqui alguma reflexão para podermos tirar as nossas ilações dos comportamentos dos nossos netos, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, enfim. Então o indivíduo, quando se torna adulto, ele vem apresentar um desdobramento mais complexo. As crianças estão expostas, desde o berço, a aparelhos eletrónicos, que absorvem sua atenção por longas horas. Com o excesso de informações geradas em tempo real pelos médias, mass média, as crianças e jovens têm livre acesso a uma série de conteúdos e outras futilidades, que se os pais não estão atentos, o problema depois virá a ser muito complicado. Então fica evidente que a adolescência se torna precoce. Há muitos pais que até dizem, ele já mexe no telemóvel, tudo. Crianças às vezes que ainda não têm 2 anos. Ora, é precoce, é sem dúvida, como também se torna ainda mais prolongada a tal adolescência. Os filhos não querem sair da adolescência. Conceitua-se o chamado de adulto, adolescente, ou como eles dizem, o adultescente. Dessa forma, torna-se bem propícia a fuga da responsabilidade e o aumento da imaturidade nas classes médias e altas. O adulto, adolescente, acomoda-se sob as asas dos pais e ali quer permanecer com o conforto, a mordomia e a soberania sobre eles, muitas vezes, alargando ainda mais a adolescência, até por volta dos 40 anos. Quem não conhece um caso assim ou mais? Para não assumir os compromissos que vêm com a idade, nem as responsabilidades. Quer continuar a ter os seus desejos atendidos prontamente, seja sob pressão, seja fazendo ameaças. Utiliza-se da chantagem emocional. Faz-se de infeliz, de rejeitado pela sociedade. Alega ser perseguido pelos invejosos. Afirma não ter compreendido. Relata que seus chefes não reconhecem a sua capacidade,
o seu potencial e, dessa maneira, vive tentando justificar os seus insucessos. A Academia Americana de Pediatria, juntamente com outras entidades profissionais da área de neurologia, psiquiatria e de psicologia, vem alertar os pais sobre os danos causados por esses procedimentos. As disfunções causadas pelas superexposições precoces das crianças a todo o tipo dos média são globais e, portanto, orientam os pais sobre as idades em que as crianças deveriam começar a ter contacto com os aparelhos e qual o tempo de exposição máximo de acordo com a idade. Enfatizam ainda as organizações de que a idade mínima ideal é a partir dos 2 anos de idade e o tempo limitado de exposição é de 1 hora, somente até aos 5 anos. Que possamos reter esta mensagem para depois levarmos para casa para os nossos familiares. As crianças e jovens não sabem brincar porque eles não aprenderam. Receberam nas suas pequenas mãos, ao invés de brinquedos, aparelhos eletrónicos. Portanto, brincando, eles poderiam desenvolver habilidades motoras, cognitivas, criativas de imaginação. No nosso tempo, nós íamos para a rua jogar a bola, fazer rodas. Não era, Fernanda? Não, andávamos por ali a brincar uns com os outros e a nossa motivação, aprendíamos a construir casas. Tudo era uma forma de criatividade, de imaginação. Então, e como íamos aqui dizer, habilidades motoras, cognitivas, criativas de imaginação e principalmente de lidar com sentimentos de perda e de posse, frustração e superação, respeito, compaixão, amizade e honestidade. Ensinávamos as crianças a partilhar, ensinemos as crianças a partilhar. Há crianças que são tão possessivas que têm este boneco é meu, é meu, é meu, e não empresta ao irmão e depois à barreira. Se lhe dissermos, em vez disso, dá cá e puxar com força, dissermos, olha, vamos ver, vamos trocar ali, vamos ver este brinquedo, olha, não é mais bonito, então vamos emprestar este à tua irmã, ou de qualquer forma. Portanto, há maneiras de podermos fazer chegar às crianças de que nada é nosso, tudo nos é emprestado. Assumindo os pais os seus verdadeiros papéis, a responsabilidade de educadores, amando e disciplinando, ensinando os filhos a respeitar os outros e a si mesmos, estabelecendo regras e não obrigações, colocarão limites por meio do sim, sim e do não, não, porque aquele que ama não permite tudo. Quantas vezes nos era complicado ou nos é complicado dizer não? Mas muitos pais dizem não, mas depois vão dizer sim. E as crianças não querem isso, eles querem ter a firmeza, mas no fundo é a transmissão desse amor também para as crianças perceberem o sim, sim, o significado do sim, sim e o não, não. Portanto, liberdade não pode ser confundida com liberalidade, pois esta é a causa de grande sofrimento ao sair dos bastidores da adolescência para irromper o palco da realidade adulta. Máxima liberdade, máxima responsabilidade. Pais que se omitem na educação dos filhos, não colocando limites nem regras, obrigações e deixam para a escola essa obrigação, muitos pais entendem que a escola é que deve educar, quando a sua função é instruir, entre outras situações. Mas a educação, o primeiro passo é no lar, é no seio familiar. A educação vem daí, não são os professores que têm que educar as crianças. Essa é uma obrigação dos pais, dos familiares, dos avós, daqueles que os educam. Então, eles estarão principiando a esse jovem a que tudo ofertam um futuro rechaçado na sociedade. Assim, a ausência de disciplina no núcleo familiar tem como resultado inumeráveis conflitos, suscitando ainda mais o egoísmo. O indivíduo que chega à fase adulta acreditando que é mais esperto que os outros, porque nós conhecemos muitas crianças assim, que ele pode tudo, que consegue tudo, consegue qualquer coisa.
então a sua opinião é sempre a melhor, a dos outros não tem significado. E quando alguém discorda, deixa de fazer parte do seu círculo de amizades. Consequentemente, evidencia o seu egoísmo. Nós teríamos muito mais a informar acerca deste capítulo do egoísmo neste livro, mas que convido então mais uma vez a que o possam adquirir. Não sei se ele existe ali na biblioteca para ser emprestado ou ainda algum para ser vendido. No entanto, quem não conseguir arranjar o livro, é uma questão de pedir depois ali no secretariado que eles, as colegas, as irmãs, fazem o favor de o encomendar e poderá vir. Porque quem tem uma missão tão grande como os pais, os educadores, e mesmo nós, se nós nos queremos conhecer a nós mesmos, há aqui tantos problemas espelhados, tantos, que são o pão nosso de cada dia, como se costuma dizer. Então, trouxemos este pequenino resumo e a última parte deste capítulo fala-nos da autossuperação. Como é que podemos fazer? Identificar as características egoístas e depois ponderar cada sentimento que lhe impulsiona a tais atitudes. O trajeto será no sentido do próprio desenvolvimento. Com a compreensão de o egoísmo ser extremamente nocivo, devemos eleger uma disciplina diária para o superar definitivamente, sem escorregadelas. Quando decidirmos algo em nossas vidas, mas isso em todas as situações, devemos estabelecer metas para que os nossos esforços sejam direcionados para descomplicar e obtermos êxito nessas situações, nesses projetos, nessas situações da vida que nos ocorrem. Assim procedendo, desapegamo-nos do passado de insegurança para nos tornarmos num novo ser, numa nova trajetória. Atitudes de generosidade desinteressada são um laborioso exercício para nos libertarmos do egoísmo. Nós fomos aprendendo que uma das provas mais difíceis de ser superada é a prova da riqueza. Isso também nos é explicado neste livro e no Evangelho segundo o Espiritismo. A prova da riqueza a riqueza é necessário o desenvolvimento do próprio mundo. No entanto, pessoas há que, sendo de tal modo abonadas, ricas de bens materiais, elas guardam para si. Elas vivem só para si como fechadas numa concha e não conseguem entender que aquilo que lhes foi ofertado foi só transitório. Somos fiéis depositários daquilo que o Pai nos enviou. Mas nós esquecemos-nos e quando estamos deste lado é mais complicado ainda, porque se eu tenho tudo, eu até posso dar, eu lembro-me de uma situação há muitos anos atrás, na aldeia onde vivi, em que o senhor padre fez um peditório para os bancos da igreja. Uma situação. Os bancos foram comprados e ele publicamente, o senhor fulano tal, que não vou dizer o nome, é que pagou os bancos, ofertou e não sei o quê. Pronto, a nossa gratidão, uma salva de palmas. Pronto, este senhor fez muito bem, o dinheiro não lhe fez falta nenhuma. Os aplausos ele teve-os em terra, mas na pátria espiritual é como que ficasse a zero. Então, há ainda outras situações que poderíamos aqui, imensas, mas isso então nunca mais nos calaríamos e não é tema para ficarmos a divagar. Bom, então, a gentileza traz a satisfação e bem-estar, proporcionando sentimentos de alegria e gratidão. E há tanta coisa para fazer nesta casa. O Ninho da Mariazinha precisa de voluntários, precisa
de alimentos para poderem ser doados a tantas e tantas famílias, suponho ser perto de 80 ou 70 famílias que já são assistidas aqui mensalmente pelo Ninho da Mariazinha, somos nós, os trabalhadores, e vocês também, que vão trazendo os bens essenciais para que estas famílias, nesta altura de pandemia, tantas e tantas bateram em esta porta aflitas, muitas envergonhadas, e são esses donativos, seja de que forma for, que o Ninho da Mariazinha faz para poder abraçar esta missão de assistência material, mas também de assistência espiritual. Que todos nós que aqui estamos, que somos abençoados com tanto que o Pai nos oferta, possamos perceber a gratidão e sentir a alegria de podermos dar aquilo que às vezes até nos dava jeito ainda. Porque não, se eu tenho 2, eu vou dar 1. Quanto mais dou, mais eu tenho. Portanto, meus irmãos, já me estou a alongar e peçamos então a Jesus que nos ilumine e que nos ajude a sermos bons usufrutuários de tudo aquilo que Ele coloca em nossas vidas. Gratidão é a nossa palavra para encerrarmos esta pequena apresentação, rogando então a Jesus que nos acompanhe e que Ele faça parte sempre das nossas vidas, pois temos de o tomar como modelo para caminharmos em direção à luz. Muita paz para todos.